Olá, sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Memórias e Impactos do PPG-FT UDESC, o podcast que traz histórias inspiradoras dos egressos do programa de pós-graduação em fisioterapia do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da UDESC. Aqui compartilhamos trajetórias, vivências, descobertas e impactos que mostram de que forma o mestrado em fisioterapia da UDESC tem transformado carreiras e vidas. Esse projeto acontece pelo apoio do Programa de Apoio à Cultura, o ProCult UDESC 2025-2026, da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade. Tem apoio da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, por meio do edital de apoio à infraestrutura para grupos de pesquisa da UDESC, edital de chamada pública número 48/2022. E conta também com o apoio da Direção-Geral do Cefid e da coordenação do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia. Agradecemos a todos o suporte. Hoje recebemos o fisioterapeuta Rui Luiz Lorenzetti Branco. Rui é graduado em fisioterapia, mestre em fisioterapia e doutor em ciências do movimento humano pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Ao longo de sua trajetória acadêmica, desenvolveu pesquisas voltadas principalmente à reabilitação de indivíduos com amputação, avaliação termográfica e exercício físico aplicado à saúde. Durante o mestrado em fisioterapia, realizou pesquisa sobre a avaliação termográfica das extremidades inferiores de indivíduos em tratamento de feridas ulcerativas decorrentes de doenças endócrino-metabólicas e circulatórias. Já no doutorado em Ciências do Movimento Humano, investigou as aplicações da termografia infravermelha na fibromialgia, incluindo revisão sistemática, protocolo experimental e análise dos efeitos do exercício resistido sobre a dor, tendo nesse período bolsa da CAPES. Atualmente, ele atua em atividades de ensino, pesquisa e extensão vinculadas ao Laboratório de Biomecânica do Cefid UDESC, com foco na reabilitação de pessoas com amputação, abrangendo o ambiente hospitalar, o período pré- e pós-protetização, além da avaliação termográfica do coto de amputados e de extremidades inferiores. Também participa de pesquisas relacionadas à linha de atividade física e saúde, junto ao Laboratório de Psicologia do Esporte e do Exercício, o LAP Cefid UDESC, com ênfase na avaliação termográfica e no exercício resistido a indivíduos com síndrome de fibromialgia. Bem-vindo, Rui. Eu que agradeço o convite, né, o professor Darlan, todo o pessoal da UDESC, né, que está trazendo esse trabalho. Agradeço mesmo o convite. Muito bem. Então, nós temos uma série de questões aí, vamos tentando fazer um bate-papo, né, bem formal para o pessoal se motivar a buscar o programa, né, se for de interesse. Então, Rui, me diga um pouquinho, né, como é que foi essa questão da tua titulação, vamos voltar um pouquinho no teu mestrado, né? Você foi orientado pela professora Soraya. Pela professora Soraya. Isso. Né? A professora Soraya foi minha orientadora e a Gisilânia co-orientadora. A Gisilânia hoje é a atual, né, eleita, né, deve assumir nos próximos dias o programa de pós-graduação em fisioterapia. Que ano que você ingressou e concluiu o mestrado? Eu ingressei em 2017 e concluí em 2019. Eu entrei no mestrado antes de colar o grau da graduação. Então, eu colei o grau na graduação já matriculado no mestrado. Que legal, muito bem. Então já estava decidido o que fazer, né? E formar em 2019, não precisou prorrogar nada? Não, consegui executar direitinho o cronograma no prazo estabelecido. Isso, então foi um pouquinho antes depois veio a pandemia, né? Então é uma questão bem importante. E você entrou direto então, né? Mas você chegou daí concomitantemente a atuar como fisioterapeuta antes de iniciar o mestrado, né? Como é que foi esse processo, então, para quem está pensando em entrar, né? Estou terminando a graduação, já vou entrar no mestrado, preciso ter experiência clínica. Como é que você pensa esse assunto? Foi assim, desde da graduação eu já fazia parte do Laboratório de Biomecânica e do projeto de reabilitação de amputados, né, como a professora Soraya é coordenadora. Então, a partir dali, a gente sempre atendia os pacientes com orientação dos mestrandos, então, a partir dali, já foi também meu incentivo a fazer o mestrado. Então, eu saí da graduação, acabou a graduação, eu já ingressei no mestrado com bolsa. Então, a minha dedicação foi exclusiva ao mestrado, mas eu atuei como fisioterapeuta responsável do projeto de extensão. Então, quando a gente acaba se formando, a gente vira, né,
Porque um projeto de extensão precisa ter um fisioterapeuta quando os alunos estão atuando com pacientes, né? Então, só depois do mestrado que aí eu comecei a trabalhar com fisioterapia domiciliar, né? E depois fui para a docência. Mas o mestrado todo foi dedicação exclusiva, porque eu tinha bolsa. Isso é um diferencial, né? Hoje, às vezes, as pessoas têm a bolsa e hoje não tem mais essa obrigação. Naquela época, você não podia ter nenhum emprego fora, né? Você tinha que ser dedicado Exato. exclusivamente para... Na minha época ali, a CAPES era bem rígida enquanto ao período, né, o horário. Então, basicamente, a gente não podia ter nenhum trabalho extra, né, sem ser a bolsa. Muito bem. E daí, no projeto de extensão, então, você ficava como responsável dos bolsistas, né, e do atendimento dos pacientes. Exatamente. Então tinha eu e mais outros mestrandos, né? Então a gente era responsável pelos atendimentos e também por toda a parte operacional do projeto de extensão, quanto a parte de pesquisa, né? A gente era responsável por isso. Certo. Trabalhar com amputados é um desafio, né? Eu acho que hoje os recursos são diferentes do que tinha um tempo atrás, né? E hoje existe mais a parte de protetização, as pessoas já não se assustam mais quando você vê um indivíduo amputado, não é mais aquele fim do mundo, né? Então a reabilitação evoluiu muito, né? E hoje a gente vê amputados, inclusive, praticando competições, às vezes com desempenho até melhor do que o indivíduo que não tem uma amputação. Ah, sim, com certeza. E também o projeto, né, de extensão, aqui o RAMP, né, da UDESC também evoluiu bastante nesse aspecto, né? Hoje em dia a gente vê que as ações, né, que a professora Soraya faz junto com os alunos, então teve uma evolução e também teve uma evolução do atendimento, o acolhimento desses pacientes, que isso é legal, né? Desde a minha época até hoje, tendo essa evolução no como abordar o tratamento dos pacientes, né? Então, isso foi bem bacana, essa evolução que está ocorrendo. Certo. E Rui, especificamente em relação ao mestrado, né? O que ele influenciou na tua carreira? Se você pudesse fazer uma avaliação sobre isso, o que você poderia dizer para a gente? Assim, o mestrado, ele é como se fosse uma venda que tira do teu olho, né? Então, por exemplo, quando você está na graduação, principalmente aqui na UDESC, você é uma graduação diferenciada, porque você está tendo aula com uma visão da clínica, mas uma visão da pesquisa, que é para englobar, né, a pesquisa, a extensão, pesquisa e ensino, né, eles trabalham juntos. E automaticamente, então, você já está acostumado com essa questão de pesquisa, porque a graduação ela vai exigir. Mas, quando você faz o mestrado, você começa a enxergar com os outros olhos a parte da escrita, a parte da leitura, você observar ali um artigo e você sabe quais são as limitações, mesmo não sendo um artigo teu, você sabe como é que foi aquilo. Então, assim, o mestrado ele não vai te ensinar a ser um fisioterapeuta, não vai te ensinar a fazer um exercício, a fazer uma técnica, mas ele te ensina a elaborar essa técnica né, cientificamente, a você escrever, elaborar um estudo que vá fazer uma técnica, você vai criar uma técnica, um protocolo. Então, esse é o diferencial. Né? E para quem vai seguir na área da docência, porque não é todo mundo que faz o mestrado que quer seguir a docência, te dá um feeling para ensinar. Né? Você vê ali, observar uma turma e ensinar. Né? Então, é isso que o mestrado traz para você. Muito bem. Se você tivesse que voltar para trás, você faria o mestrado novamente? Sim. Que é desde sempre, né? Por influência da família. Minha família, eu tenho tios e tias que são doutores, né? Foram professores das universidades públicas, hoje já são aposentados, então sempre eu tive essa vontade. Né? Então, na graduação já foi contemplando e... Já estava o caminho trilhado. Eu não saberia fazer outra coisa sem ser, talvez, o mestrado. Né? Muito bem. E dentro da tua linha de pesquisa lá, né, que você trabalhou com ulcerações, né, do coto, né, como é que foi desenvolver esse trabalho, né? Podia contar um pouquinho mais sobre isso, né? Sim. Foi bem desafiador, principalmente pela falta de estudos na literatura. Então tudo começou
a professora Soraya, ela fez o doutorado dela na Espanha com termografia, lá em 2010. Então lá ela usou a termografia, né? Na Europa já era uma ferramenta que já estava se usando bastante, enquanto no Brasil ainda estava engatinhando. Só que a tese dela foi com protetização. Aí ela quis implementar a questão hospitalar disso, né? Ver qual que é o problema, onde está o problema. Então, a gente conseguiu fazer toda a pesquisa lá no Instituto de Cardiologia, ali em São José, né? Que é anexo ao Hospital Regional. Então, a partir dali, eu ia no ambulatório, onde esses pacientes estavam em tratamento com essas feridas ulcerativas, e ali eu fazia a avaliação termográfica, né, antes deles realizarem toda a intervenção. Então, foi uma experiência de toda terça-feira, os 2 anos do mestrado, eu ia toda terça-feira de manhã lá com os residentes da cirurgia vascular. Então, eu chegava 15 para as 8 lá no hospital, a gente passava lá nos quartos do Instituto de Cardiologia, na internação, a gente passava na emergência, eu junto, né, com os residentes e o chefe da residência. Depois a gente ia lá para o ambulatório. Ficava mais ou menos até meio-dia. Então, assim, entrava um paciente e, sim, era muito rápido. Então, 2 anos eu fiquei nessa função. Assim, para o pessoal que tá em casa, o que é essa tal de termografia? Então, a termografia é um instrumento que basicamente avalia a temperatura cutânea, né? Ela foi desenvolvida lá na Segunda Guerra Mundial por uma empresa sueca. Eles colocavam nos tanques de guerra para observar o calor, né? Ali dos inimigos, enfim. E ela foi utilizada depois para a engenharia, que é utilizada até hoje. Você vai ver que tem um problema de fiação elétrica ali, muito calor, eles colocam a termografia. Aí, na década de 70, 80, eles começaram a utilizar para a parte médica. Então, é uma câmera, né? Tu olha uma câmera, como se fosse uma câmera fotográfica, só que a lente dela, ela observa infravermelho. Então, ela observa o calor que está ali na parte cutânea, e esse calor ele pode dizer algumas coisas para a gente. Aumento da temperatura, pode dar algum sinal de inflamação, calor e diminuição da temperatura. Não é uma ferramenta que vai dar um diagnóstico de doença, né? A gente não pode usar ela ainda. Eu creio que daqui uns anos, com a inteligência artificial, talvez ela seja capaz. Mas ela vai complementar um diagnóstico e o tratamento dos pacientes. Para a gente entender, então, se por exemplo, se tu pegar acho que foi o que vocês usaram, provavelmente, quando você pega um coto de um paciente, teoricamente ele tem uma úlcera, ele vai ter um processo inflamatório, vai ter uma temperatura diferenciada e vai aparecer lá, quando você colocar a imagem, né, a foto desse coto, vai ficar mais quente onde ele tem mais inflamação, é isso? Exatamente. Então, a gente fez 2 estudos, né? Um foi da minha dissertação e outro foi da dissertação do mestrando Rafael, né? Então, a do Rafael a gente fazia com os cotos, principalmente para adaptação da prótese daquele indivíduo. Então, às vezes ele protetiza e não dá certo, machuca quando ele vai andar. Então, a termografia a gente consegue ver os pontos aonde está tendo atrito daquele coto. Fricção, né? Exatamente. Calor. Então, isso foi bem legal. E, na minha dissertação, o paciente não estava amputado ainda. Alguns tinham amputação de dedos, mas ele estava com a extremidade preservada e a gente via o risco que poderia ter amputação, né, de ter amputação. Então, a maioria dos pacientes que eu avaliei, eles tinham parte da extremidade fria, porque eles tinham insuficiência venosa ou arterial, grande parte, então não ia mais sangue para a extremidade. Só que aonde ele tinha a úlcera, por conta dessa insuficiência, né, que leva ali a deficiência do oxigênio e ali a destruição do tecido, né, estava com aumento da temperatura. Então, não era pela doença de base dele, era pelo processo infeccioso daquela úlcera, né? Então, a fisiopatologia, digamos assim, da doença era extremidade fria, mas tinha calor por conta do problema da infecção, né? O problema da inflamação daquela úlcera. Muito bem. E nesse sentido, né, o que você acha que foi a sua maior dificuldade, então, para fazer essas coletas de dados lá? Isso. A dificuldade foi assim, como era um hospital público, alta rotatividade, eu não tinha uma sala minha para fazer a avaliação.
A gente tem um protocolo que segue na literatura, temperatura, o local, a distância, né, do equipamento. Eu consegui seguir essas regras, né, que estabelecem, mas eu tive que adaptar muita coisa, porque eu não podia atrapalhar a rotina da enfermagem. Imagina, a gente tinha quase 50 pacientes por manhã, a enfermagem, o residente avaliava, eu tirava a foto e a enfermagem já ia fazer o curativo, fazer todo o procedimento e ele ia para casa. Porque ele mora fora, né, regional ali, tudo são pacientes que vêm do estado inteiro. Então foi essa a minha maior dificuldade. Eu não tinha uma sala de coleta minha, que eu poderia ficar lá o dia inteiro. Então, às vezes eu tinha colegas, né, mestrandos que iam me ajudar, às vezes não. Então eu fotografava, fazia questionário com eles, tirava foto, mas eu consegui. Então foi um desafio muito grande. Mas deu certo. Nem sempre é fácil, né, fazer pesquisa na clínica, né, com vida real. E com o ser humano já é difícil. Isso. Né, que a pesquisa ali com os animais é bem controladinha, a gente não. E ainda no local que não é nosso, é bem mais difícil. Quantos pacientes mais ou menos você avaliou, você lembra? Mais de 100 pacientes. Nesses 2 anos eu consegui mais de 100. É uma quantidade muito grande, Sim. né? E a maioria é por alteração vascular, não é por trauma, não é por acidente de carro. Doença vascular ou endócrino-metabólica. A maioria tinha diabetes e insuficiência arterial venosa. Que a diabetes leva, né, uma... Sim. E a faixa etária, isso existiam pacientes jovens também? Não, 50 anos para cima. 50 anos para cima. 50 anos para cima. Teve um caso que, por exemplo, um paciente chegou num estado tão grave que eu presenciei que o residente avaliou, ele já foi encaminhado para internação para ser amputado. Porque, né, o membro inferior ele já estava assim, sem circulação sanguínea nenhuma, ele estava literalmente necrosado, então não tinha o que fazer, sabe? Então eram casos, alguns bem graves, né? E se não faz amputação é risco de infecção e de sepsemia exatamente. E morte, né? Exatamente. Muito bem. Rui, nesse processo aqui você tem um N muito importante. A tua dissertação gerou publicações ou produtos? Vocês fizeram algum manual? Como é que foi isso? Gerou uma publicação, né? Então a gente conseguiu fazer uma publicação e o outro artigo ainda está em elaboração, né? Por conta do doutorado também, né? E a rotina, mas agora que terminei o doutorado eu vou voltar, né? Atualizar. O banco de dados tem, então é só dar uma atualizada. Mais um artigo, sim, ele saiu. Tu lembra onde é que foi publicado? Na Fisioterapia e Pesquisa, ali bem. Da USP, né? A revista a gente conseguiu publicar. Certo, tá. Assim, se você pudesse voltar no tempo, né, você faria alguma coisa diferente no mestrado? Eu acho que eu tentaria publicar mais publicação, assim. E também vai um amadurecimento, né? A gente chega no mestrado, depois você sai e muda, né? Então, mas eu acho que tentaria publicar mais no mestrado. Você não parou no mestrado, né? Você foi pro outro programa que tem no centro, né? Que é o programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano. Eu oriento também nesse programa e você foi orientando do professor Alexandre. Você continuou trabalhando com termografia pelo que a gente introduziu no assunto. Exatamente. Né? Então a tua paixão é a termografia. E existe diferença entre fazer termografia no paciente com fibromialgia e no paciente amputado? É mais fácil, é mais difícil num ou no outro? Assim, o protocolo a gente tem que seguir o mesmo, né? Então, óbvio que para cada população a gente pode adaptar. Mas o único problema que eu achei a dificuldade foi a questão de locomoção. Às vezes o paciente lá do hospital, o paciente amputado, ele vir até o local é um pouco mais difícil. E os pacientes da fibromialgia é mais fácil, né? Mas a questão, assim, de uma para outra realmente só muda a fisiopatologia, as doenças diferentes, né? Mas a aplicação da termografia é a mesma. Seguir os protocolos internacionais, né? As recomendações, melhor dizendo. Sim. Aí você consegue fazer. Muito bem. E é diferente fazer um mestrado e fazer um doutorado? Sim. A exigência é maior? A exigência é maior e a questão da responsabilidade é maior, né? Como você já é mestre, então você tem uma
uma carga de trabalho maior, então seus trabalhos, né, a tese, os artigos, né, diferentemente do mestrado, no doutorado eu consegui fazer mais artigos, auxiliei os meus colegas ali do laboratório, então essa responsabilidade é maior, né, mesmo sendo 4 anos, mas às vezes passa muito rápido. Então essa e né, você já está mais maduro intelectualmente, né, então você acaba sendo um pouco mais fácil o processo, mas é mais difícil. Muito bem. Então, assim, a gente está chegando no fim, né? Sempre tem um recado final. Então, a gente pergunta qual o recado você daria para os alunos que já estão no programa de pós-graduação em fisioterapia? O recado que eu dou é assim, não deixe nada para a última hora. Não deixem, né, se puder, converse com os orientadores para já saber o que vai fazer. Por exemplo, no meu mestrado, eu já sabia o que eu ia fazer, então eu comecei a coletar no primeiro mês. Por isso que eu consegui uma vez por semana, eu consegui esse N de 100 pacientes, né? Então, assim, puderem, converse com os orientadores, já comecem a fazer estudo piloto, fazer a coleta de dados, porque vai fluir muito bem e no final não precisa se desesperar, né? Vai conseguir fazer uma dissertação muito bem feita. Muito bem. Então, antecipar é importante para todo mundo, né? Sim. É a questão de organização. Uhum. Muito bem. Então, antes de encerrar, agradecer ao Rui, né? Mas a gente tem uma atividade que é o nosso Minuto Memória. Então, chegou a hora desse Minuto Memória. Quadro em que resgatamos fatos curiosos ou marcantes da história ou curiosidades do programa de pós-graduação em fisioterapia. Você sabia que o doutorado do programa não veio na primeira tentativa? Em 2015, o programa submeteu sua proposta de doutorado à CAPES, ou APCN, mas ela não foi aprovada. Em vez de recuar, o programa fez o que os melhores fazem. Evoluiu, fortaleceu sua produção científica, qualificou ainda mais o corpo docente e consolidou suas linhas de pesquisa. O resultado veio depois, a conquista da nota 4 na avaliação da CAPES, que permitiu então uma nova submissão do APCN. Essa trajetória mostra que excelência não é um ponto de partida, é um processo. E o programa de pós-graduação em fisioterapia da UDESC tem mostrado um crescimento construído com consistência. Rui, muito obrigado então por compartilhar a sua história, né, por se disponibilizar a vir participar do programa. Eu tenho certeza de que seus relatos, né, irão inspirar muitos futuros pesquisadores e profissionais. Eu que agradeço o convite novamente, né? E ao professor Dalan, ao UDESC, ao programa também, né, por essa oportunidade. Muito bem. Então, se você gostou desse episódio, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com quem também pode se inspirar com essa história. Se estiver ouvindo nas plataformas de áudio, siga o nosso podcast. Avalie com 5 estrelas e deixe nos comentários o que você mais gostou nesse episódio.